Olá, seja muito bem-vinda ao Além do Espelho. Eu sou a Patrícia, sou farmacêutica e tricologista, e essa é a Ana Cláudia, psicoterapeuta. A gente está iniciando hoje esse novo projeto maravilhoso, com algo que a gente vê todos os dias no nosso cotidiano. O que a gente vê além do espelho, ou principalmente, o que a gente não vê além do nosso espelho. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial que eu quero apresentar para vocês agora. Ieda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Me fala um pouquinho de você, Ieda. O que que você faz? Qual a sua idade? Sou Ieda, tenho 44 anos, sou servidora pública, sou assistente social, sou casada, tenho um filho, estou muito, muito, muito feliz e honrada em estar aqui iniciando, né, esse caminho com vocês e contar um pouquinho da minha experiência, que eu espero que vai ajudar também outras pessoas. Sim, a gente já tem uma trajetória juntas, né, Uhum. de alguns meses aí. E eu queria que você me contasse, eh, como que todo esse processo começou com você. Sim. Tá certo. Na verdade, eu entrei em novembro do ano passado para fazer uma cirurgia, aparentemente era uma cirurgia simples, de esterectomia, e aí essa cirurgia acabou se desenvolvendo uma complicação no pós-cirúrgico, eu voltei para uma segunda abordagem, por conta de uma endometriose que não foi diagnosticada a priori, mesmo os exames todos, e aí dessa segunda cirurgia eu desenvolvi uma sepse Nossa. abdominal, que é muito grave, e aí eu fui pra UTI, dessa UTI eu fiquei 21 dias internada, peguei bactéria hospitalar, e aí saí com uma bolsa de colostomia temporária, né, então foram é um turbilhão de coisas e várias situações que eu tenho que me adaptar. E Uhum. aí depois de 3 meses, da bolsa de colostomia, do tempo que eu tinha para poder fazer a reversão do trânsito intestinal, em fevereiro desse ano, enfim, eu fiz a reversão do trânsito intestinal, mas aí depois de 3 cirurgias em 3 meses praticamente, o cabelo começou a dizer assim: "Ei, eu tô aqui", ou melhor: "Ei, eu não tô mais aqui". E aí veio o desespero. Sim, realmente. Com toda essa situação, né, o cabelo ele responde muito ao aspecto biológico, né. Então o que era para ser uma cirurgia, foi mais de uma cirurgia e vários traumas subsequentes, né. Uhum, acumulado, né. Uhum. E aí lidar com isso foi muito difícil. A gente não só com a questão mesmo de adaptações físicas, mas também adaptações emocionais. Para mim, principalmente, sou uma pessoa que sou muito ativa, me vejo enclausurada dentro de uma UTI, né, dentro de um hospital, e dentro da minha família, eu sempre fui aquela pessoa de estar à frente para ajudar e ter que, nesse momento, ocupar um outro espaço, que é o espaço de ser cuidada, foram muitas transformações ao mesmo tempo para eu dar conta, né. Uhum. E aí uma das últimas delas foi a questão do cabelo. Uhum. Pronto, aí a gente tá falando de cabelo agora, né, porque de tudo que você viveu, não foi uma quedinha de cabelo, né, foi uma Hum. perda muito grande. Uhum. Diz assim pra gente como é que foi esse primeiro momento de você perceber essa queda intensa de cabelo, certo? Ana, na verdade, o meu cabelo já como eu tinha química e ele era um cabelo que passou por selagem, então ele era aqui, era um cabelo que tinha mechas, então eu era muito vaidosa com esse cabelo, loira, né. E Loira. aí plena loura natural, só que não. E o que aconteceu? Eh, ele já tinha uma queda, mas uma queda bem pequena, uma quedinha. Da segunda cirurgia para a terceira, eu já comecei a perceber que essa quedinha começou a aumentar um pouquinho mais. Mas como o meu foco era retirar a bolsa de colostomia, eu secundarizei essa queda. Mas quando eu estava no hospital, depois da última cirurgia, foi horrível, porque tinha cabelo para tudo quanto era lado. Tinha cabelo no travesseiro, tinha cabelo no chão, e eu comecei a me desesperar. Tive alta, e aí em casa eu lembro que nos primeiros momentos que mais me marcou, foi porque quando eu fui, passar a mão no cabelo, e aí começou a vir uns tufos de cabelo na minha mão.
Uhum. E aí eu fiquei muito desesperada, porque o meu maior medo era ficar careca. Tanto que Uhum. você sabe disso, que eu cheguei lá no espaço do Patrícia, me acabando de chorar e fazendo ela prometer, coitada, que eu não iria ficar careca. Mas era desesperador. Tanto que eu fiquei assim um dia sem lavar o cabelo, sem triscar no cabelo, porque na minha cabeça, se eu não mexesse no meu cabelo, ele não iria cair. Mas a cada vez que eu ia mexendo no cabelo, que eu precisava lavar, ou que eu penteava, eu via muito cabelo. E não era um pouquinho, não, era muito, muito mesmo. E aí me assustou bastante. Tá, já que a gente tá falando assim sobre ficar careca, né? Uhum. O que que você acha que poderia acontecer se você tivesse ficado careca? Qual a importância do cabelo para você? O que ele representa para ti? Tá. Isso já foi pauta de várias terapias, né? Eu com minha terapeuta, porque eu costumo dizer, eu escutei muito durante esse processo todo que, ele é só um cabelo, o cabelo cresce, né? E Uhum. aí, não, não é só um cabelo, porque o meu cabelo, ele foi construído, né? E existe uma história, né, por trás do espelho e do meu cabelo. Eu sou, na infância, só para contextualizar, eu era uma menina e dois meninos, né? Meus primos, a gente brincava muito na rua e tudo. E aí, assim, meus primos, eles vinham cortar o cabelo no barbeiro. E meu avô mandava eu ir junto. Então, eu vim desse o cabelo, cortaram o cabelo no barbeiro. Então, meu cabelo ele foi curtinho. Uhum. E aí, eu sempre queria ter o cabelo maior, né? E aí, naquela época, o teu cabelo é ruim, teu cabelo não vai crescer. Então, o que eu chamo de bullying, eu já sofria naquela época. E aí, quando eu começou a ver aquele processo de fazer selagem, chamava antigamente de alisamento, né, eu já estava na adolescência, e eu comecei a aderir a esses processos, aí meu cabelo foi crescendo. Então, assim, eu tinha muito orgulho daquele cabelo, né? Meu cabelo, minha história, que eu sustentei. Então, ele é minha identidade. Então, ele não é só um cabelo. Ele reflete o que eu sou e o caminho que eu percorri até chegar naquilo ali. Tanto que o meu cabeleireiro, ele fala assim, que eu tinha uma das minhas vaidades, era o meu cabelo e as minhas unhas. Daí ele falava assim, você quer casar com esse cabelo, porque até o modelo de colocar franja, tinha todo, eu não saía com o meu cabelo desarrumado. E aí, assim, ficar careca para mim era desesperador, porque era como se eu fosse ser obrigada a ser uma pessoa que eu não era. Eu não me reconhecia, entendeu? E aí, por muitas vezes, né, eu não conseguia me olhar no espelho, no processo perdendo o cabelo, né? E aí foi quando eu fui em Patrícia. E aí eu já quero dizer para vocês que estão passando por isso, de alguma forma, procurem um profissional, existe profissional para isso. E aí a gente tem a Patrícia, que é psicologista. Eu não sabia nem o que era psicologia. Então, graças a pessoas, anjos da minha vida, que me indicaram este caminho. E aí eu fui extremamente bem acolhida por essa pessoa que está aqui, né? Que segurou minhas lágrimas e disse assim, seu cabelo vai cair, né? Me explicou o que era, porque a gente tem uma falsa e tem outra que também tem que desmistificar de que, tá caído porque foi anestesia. Não, gente, não é por conta da anestesia. A Paty vai explicar que ela é fluxotelógeno e existe um motivo para isso acontecer. Que deu uma quedinha, ele cai todo, ele cai de todos os lados, de todo o local e muito. Então, eu fiz a coisa prometer que eu não iria ficar careca, mas ela me disse uma frase que ficou muito marcada. Ela me disse assim: o teu cabelo vai cair, o que está programado para cair, ele vai cair. Desapega. Só que é difícil desapegar de uma coisa que eu não me lembrava mais de como eu era sem esse cabelo. Eu fui para a galeria do meu celular procurar das minhas fotos se existia uma outra forma de cabelo que eu conhecesse que não fosse aquela e não tinha. Então, entende? É como se não existisse uma outra Ieda se não fosse aquela. Até mesmo porque, pelo que você fala, aquela outra Ieda você também não gostava muito, né? Não, não, a gente Porque não você gostava. construiu a sua identidade, você construiu uma história, você Exato. estava no controle dela, você foi Uhum. fazendo as suas escolhas. E Uhum. de repente, a gente percebe que a gente não tem controle de nada. Ver tudo Uhum. começar a desabar. E sem que a Exatamente. gente possa ter o controle. Exatamente.
E aí eu sempre fui, né? E aí a terapia vai trazendo isso pra gente, uma pessoa muito de ter o controle, de buscar o controle de tudo. E aí, quando eu me vi nessas situações em que eu não tinha controle de nada, e aí que eu vi que o cabelo ia caindo, ia caindo, ia caindo, e eu só me desesperava mais ainda, eu precisei, né? Não só do acompanhamento com Patrícia, um profissional especialista, para que eu pudesse me sentir mais seguro em saber assim, vai cair? Vai, mas ele vai crescer. E também eu não deixei de lado a minha terapia, porque se não fosse com o meu acompanhamento terapêutico, por maior rede de apoio que eu tenha, de amigos, de família, né, que foram muito parceiros nesse momento. Eu tenho um filho de 16 anos, é um adolescente, eu costumo dizer para ele, e eu também me emocionar aqui, Se mas emociona, se emociona. eu costumo dizer para ele que durante um bom tempo da vida, né, eu fui o colo dele. Mas desde a minha internação na UTI até esse processo, ele é o meu colo. Ele foi e é a minha fortaleza. Por várias vezes, eu ficava em casa no quarto chorando e ele chegava e dizia assim, mamãe, me dá um abraço. Aí eu me abraçava, eu chorava, 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 chorava. Tô muito feia, meu cabelo não vai nascer. Mamãe, a senhora é linda, a senhora é maravilhosa. A senhora vai sim, vai crescer, só um tempinho e tudo mais. Então, assim, isso foi muito importante para mim, que eu ressignificasse tudo isso e conseguisse dar os primeiros passos, mas o começo foi bem intenso. Num tratamento capilar, eu julgo essa parte da terapia, do que a gente tem aqui, quase mais importante do que o tratamento em si. Porque em toda a minha trajetória, eu já vi pessoas de todos os jeitos. E quando eu peguei o teu caso, eu fiquei assustada. Apesar de olhar isso todos os dias, eu fiquei Sim. assustada. E eu não podia transparecer isso para ti. Então, Uhum. assim, quando eu sabia que tu estava vindo, eu já sabia o que eu estava esperando, mas eu não imaginava A dimensão. a dimensão daquilo. E aí, como que eu te prometo que tu não vai ficar cara, sendo que eu não posso prometer isso, né? Mas o fato de tu estar fazendo terapia durante o tratamento capilar, Uhum. não abandonar isso ajuda muito, porque como a gente diz, a palavra tem poder. Então, quanto mais você diz, meu cabelo está caindo, ele está caindo, ele está caindo, mais ele cai, independente do O corpo tratamento que vai a ser gente bem faz. obediente. Ele é obediente. E aí a gente tem justamente essa falsa impressão. A anestesia, coitada bichinha, ela sempre leva todo o pior culpa. crédito e ela não tem nada a ver com isso. Porque o cabelo, ele é só um reflexo do organismo, né? Do organismo, da nossa saúde, do nosso bem-estar, do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente faz. Então, quando algo está errado dentro do nosso organismo, o nosso cabelo ele vai ser o primeiro a responder. Então ele vai começar a cair, ele não vai se organizar, ele vai ficar arrepiado, ele vai descangalhar literalmente. E a gente não consegue enxergar, às vezes, os sinais que o nosso próprio corpo dá. E aí, quando a gente iniciou, são dois paradigmas, porque eu também nunca vi ninguém responder tão rápido no cenário que a gente tinha, como que o cabelo respondeu, que a gente saiu assim de uma queda absurda a quase nada em menos de 30 dias, né? Mesmo com todo o contexto, porque quando você chegou lá, você estava com 7 dias da última cirurgia e ainda tendo que talvez fazer mais uma. Então, isso ainda estava assombrando, né? Então, como todo esse contexto faz a diferença, o acolhimento que a gente tem em casa, o tratamento psicológico, a gente acreditar no processo também, mas o principal é a gente conseguir soltar, que é o mais difícil, né? E foi muito difícil para mim. Por todo esse contexto que eu já expliquei dessa história desse cabelo, né, que acaba se somando é a minha história, na verdade, né, sou eu. E eu lembro que eu sempre fui uma pessoa muito expansiva, muito comunicativa, muito pra fora. E umas amigas, né, em comum, né, minha e Patrícia, foram me visitar, me viram assim no meu pior momento. Porque emocionalmente, tipo assim, como se eu tivesse vivido no automático. Eu, tá, tô na UTI, ok. Tive sepse, fiquei entubada, estubei, ok. Qual o próximo passo? Tá, esse daqui, bora fazer. Tudo mais. Vou ter alta outro dia, baixou o leucócito, baixou. Tô levando, vambora. E aí,
tá tudo se organizando, fui pra casa, aí vamos esperar retirar essa bolsa, retira a bolsa. Quando tira a bolsa, começou o cabelo, eu costumo dizer que esse foi o pior impacto emocional que eu tive. Muito maior do que a bolsa, Uhum. muito maior do que a bolsa. E a gente tá falando de impacto, né, eu acho muito legal quando você fala da importância aí eu vou ter que agora, né, a sardinha psicologia, psicoterapia. Porque eu acho legal você falar da importância falar sobre isso, porque o que a gente ouve muito, né, geralmente no consultório quando as pessoas chegam lá, elas chegam já nas últimas. Elas procuraram Uhum. todos os recursos, né, e Uhum. procurar recursos é colocar muito nas mãos do outro a Uhum. responsabilidade pela sua melhora, né. Uhum. Então você começou, você sabia que você estava passando por todo aquele processo, tá, já tá tudo resolvido, mas meu cabelo tá caindo, e agora o que que eu faço? Uhum. E vem a ideia de fazer a psicoterapia, né, Uhum. que é um processo, que a psicoterapia exige, né, um esforço muito seu, já não é mais o medicamento só, né, já não é mais Uhum. o acompanhamento com o tricologista, é olhar para Uhum. si Uhum. e perceber também as suas fragilidades, né, as nossas Sim. sombras. A gente também descobre muitos potenciais, mas se enxergar não é fácil. Uhum. E como é que foi esse processo, assim, de você decidir fazer psicoterapia? Na verdade, eu já faço psicoterapia há um tempo, né. Antes disso já? Antes disso eu já Ah, fazia, só que eu tá. estava de alta. Então, assim que eu saí, que eu voltei para casa da última cirurgia, já entrei em contato com uma psicóloga, e porque por todo o processo traumático das cirurgias, eu sabia que como a gente já se conhece, já conhece o corpo, eu digo assim, eu costumo assim, eh, senso de urgência, para resolver, vamos resolver, mas quando tá tudo resolvido, eu sempre sinto. Pessoas Uhum. ansiosas, vamos entender, né, gente? E aí o que acontece? Eu sabia que uma hora, como eu fazia, ia descangar tudo. Hum. E aí começou, aí com o cabelo eu tive que fazer isso, né. Volta a dizer assim: "Valentina", inclusive Valentina, beijo, minha terapeuta. "Valentina, socorro". É porque eu estava assim, eu estava num processo de tristeza que eu não assim, eu só queria ficar deitada. Eu evitava tirar eu gosto muito de foto, eu gosto muito de selfie, então eu evitava tirar foto, eu evitava selfies. Eu toda vez que eu ia ao banheiro eu tentava não olhar para o espelho, né, porque eu ficava olhando as fotos que tinha do antes e do depois, Hum. né. E aí de algumas sessões que eu estive com Valentina, teve uma que me marcou muito, porque assim, eu escapei da morte, né. E aí, no seu lado espiritual, a gente fica pensando assim: "Cara, eu sou muito injusta com Deus, porque Deus me tirou da morte e eu estou preocupada com o cabelo". E isso, indiretamente eu conseguia ouvir de relatos de algumas pessoas. E aí isso me doía, porque eu disse assim: "Gente, que ser humano que eu sou". Então é só o cabelo mesmo. E aí eu tive uma conversa com uma outra amiga minha psicóloga, ela disse assim: "Ieda, o processo é teu, a dor é tua. Chora o que tu tem que chorar, entendeu? É o teu cabelo, é a tua história". E aí, numa das sessões com Valentina, minha terapeuta, ela disse pra mim, assim, uma frase que ficou muito marcada, ela disse: "Ieda, isso é um processo de aceitação. E eu não estou falando para você aceitar e dizer que vai chegar no espelho e vai dizer: 'Ai, eu tô linda, que maravilha, oba-oba'. Não. Mas é você conseguir se enxergar ali numa nova versão e que isso não vai ser fácil e de que isso não haverão lágrimas nesse processo, mas é essa palavra, é um processo e é uma aceitação". E aí, Ana, eu costumo dizer que eu estou em construção, tem dias que eu estou me amando, tem dias que eu estou assim: "Esse cacho aqui não tá ficando direito hoje", mas hoje eu consigo me ver no espelho, né, hoje eu consigo saber que eu estou numa nova versão e sei que eu não voltarei para aquela outra ele, então eu tive que ressignificar tudo isso, né, e ter consciência de que eu sou uma nova pessoa, né, e de que eu posso ser sim linda com outro corte, com outro modelo de cabelo, com outro corte de cabelo, e o cabelo vai crescer sim, vai crescer, mas eu precisei entender esse processo, que não é fácil. E não é na verdade, né, as pessoas falam: "Ah, é só um cabelo, eu estou sendo Hum. ingrata com Deus, porque
eu fui livrada da morte. Mas a gente sabe que não é cabelo só, né? É a sensação de pertencimento, Exatamente. né? De reconhecimento, Uhum. é a sua própria identidade, né? E de repente você perdeu isso. Então, esse teu processo de tristeza, na verdade, era um luto mesmo que você Uhum. estava vivendo e que precisava ser respeitado, né? E as dores, por mais que a gente tenha todas as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente mais ama, as dores são muito solitárias, São. né? Porque a pessoa está segurando a tua mão, mas quem tem que tomar as atitudes sempre vai ser você. Quem tem que se olhar no espelho é sempre você. E As quem sente escolhas, pois também é é você. você que está sentindo, foi você que construiu a história e só você pode saber, né. E isso exige da gente, uma paciência, um autorrespeito, né, Uma resiliência. uma resiliência. Eu não gosto muito dessa palavra resiliência, né, porque é um termo da física, é de você se envergar sem se quebrar. Mas quem somos nós? Não, A é gente porque é abrir se remenda. né, a gente cai, e esses momentos de queda, eles são importantes, porque são as paradas que a gente tem na vida, Uhum. né, da gente realmente se perceber, e de repente perceber que você não achou o cabelo é muito importante, né, mas existe algo muito maior por trás disso tudo. Você já consegue perceber isso, Eda? Quem é a Ieda além do cabelo? Essa pergunta foi feita para mim na terapia também. Pois é, como eu Olha. te dizendo, que a pessoa me disse assim: "Você precisa conhecer ela no seu estado normal, que ela é outra pessoa". E aí hoje eu vejo quem realmente é essa outra pessoa, né, que é o É isso mesmo, como eu disse, eu sou uma pessoa muito espontânea e, de repente, assim, muito embocada, né, e esse processo de autorreconhecimento, né, de luto, de ter que viver esse luto, e aí a minha família, mais especificamente meu esposo, meu filho, minha mãe, foram muito parceiros nesse processo, meus amigos também estiveram sempre presentes e choraram comigo, porque às vezes a gente só quer alguém para estar bem. Uma vez eu liguei para uma amiga minha, chamada de vídeo, por exemplo, e eu só queria chorar. Pronto, às vezes não E precisa falar nada. não, e ela só ficou ali e dizia, só dizia para mim assim: "Respira". E ela vai passar, eu segurando e chorando, e chorando. E para mim o choro é importante, porque eu consigo lavar, né, então para mim quando eu choro, eu lavo, e aí eu respiro para vamos seguir. E aí o importante para mim é porque eu consegui, como tu colocaste antes, me movimentar, o que eu fiz por mim. Então, assim, teve um momento que eu pensei assim: "Tudo que eu podia fazer por mim, eu já fiz". Eu estou com Patrícia, eu estou fazendo terapia, faço acompanhamento com médico também, então tudo que eu preciso fazer, que depende de mim, eu já fiz. Então agora é deixar fluir ao processo, né. E aí esse processo também pós-cirurgias e pós-queda de cabelo, também me deu a oportunidade de conhecer também outras coisas, as pausas, rever alguns valores, rever prioridades. E é muito importante, porque, assim, essa freada que não foi programada, mas também me fez repensar muito, e não que eu não valorizasse, que a gente a família, tudo mais, mas assim, pessoas, situações, e aí de poder escolher onde eu quero estar, se estar naquele ambiente, aquele lugar faz sentido para mim, se faz bem para mim psicologicamente. Eu também tinha um costume de ser a pessoa que carregava o mundo na costa e para mim todo mundo vinha para mim: "Me dá que eu resolvo", baixa no peito, sabe? E aí eu consegui ter a liberdade de impor limites nesse momento. E quando vi, eu consegui dizer assim: "Não, nesse momento eu queria muito te ajudar, mas eu estou precisando de ajuda". Gente, dizer que precisar de ajuda para mim, para quem é muito sempre foi difícil. aquela pessoa que resolvia tudo dentro de casa, na família, é o telefone de acesso de contato, e que resolve tudo, ou se não resolve, como diz a amiga minha, se não conhece e se ela não resolve, tem alguém que conhece que resolve. E de repente eu me ver precisando de ajuda, e verbalizar isso é difícil, não é fácil. E entender que meu choro não era fraqueza.
porque a gente cria essa história, né? De que temos que ser fortes o Sempre, tempo né? todo. É aquela de mulher guerreira. Não quero ser guerreira, quero ser herdeira, inclusive. Não quero mais ser guerreira, porque ser guerreira não tá dando muito certo. Não, não quero mais. Então, a gente tem que. Sim, eu tenho fragilidades, já não estou num dia bom, eu consigo dizer isso. Eu consigo dizer as minhas coisas, por exemplo, em dizer assim: o que que eu faço para te ajudar? Eu digo: só preciso que você fique do meu lado, aqui, sentindo minha respiração, deixa eu chorar no teu ombro e pronto. E aí a gente vai aprendendo novos caminhos, descobrindo novas prioridades. E aprende que nem sempre quem está perto está junto. E às vezes quem não estava perto aparece, te surpreende positivamente. A gente encontra nesse caminho também outras pessoas, né? E eu acredito que a gente não tem por acaso. E fazer dessa história que eu passei, que ela consiga reverberar, que eu consiga, através do meu testemunho, da minha história, ajudar outras mulheres, para você que está assistindo esse podcast, para dizer para você que nenhuma queda de cabelo é normal, né? E que não é só um cabelo, né? A gente sabe, mulher, que se mexe muito com a nossa imagem, com a nossa identidade, com a nossa autoestima, sim. E existem pessoas que podem nos ajudar. A gente leva o primeiro passo por nós mesmos. Se a gente não se ficar por nós, a gente vai ficar esperando que alguém faça que não vou fazer. Então, a gente tem que dar o primeiro passo e ir. Quando a gente começa nesse processo de queda, o cabelo na mulher, ele é muito ligado à feminilidade, né? Então, acho não, eu tenho certeza, quando a gente começa a perder esse cabelo, a gente acha que a gente está perdendo a nossa feminilidade. E quando a gente perde isso, a gente, assim, quando a gente não consegue enxergar além do espelho, a gente acha que a gente vai perder todo o restante, Sim. né? Porque a gente não consegue ver nada além daquilo. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito hoje, que a gente fica muito preocupada com o cabelo, com o shape, com não sei o quê, com não sei o quê. E a gente esquece de olhar o que está por trás daquilo ali. Porque, querendo ou não, por exemplo, você não estava planejando toda a situação que aconteceu. E aconteceu, né? Então a gente nunca sabe qual é o próximo momento que a nossa vida vai trazer. E aí a gente fica muito preocupado, armando toda aquela estrutura, sendo que a gente não tem esse controle. De repente ela pode desmoronar toda e você fica simplesmente, e agora eu faço o quê? Né? É difícil mesmo. E é muito isso. Por várias vezes minha terapeuta perguntava, eu, em algumas sessões, por exemplo, onde eu só chorava, grande parte da sessão, eu chorava e ela estava ali, entendendo, esperando o meu tempo. E aí ele dizia para ela assim, eu tenho a impressão, e como eu sou uma pessoa muito ativa, vou para o serviço, saio do serviço, ia para o Pilates, depois ia para academia, pegava menina na escola, chamava menina no colégio, essa é a vida da mãe, né? Multitarefas. E aí, de repente, eu me vi tendo que ficar em casa, um tempo a mais do que eu estava programado. Eu sei que eu sou uma mulher que gosto, amo o que eu faço no meu trabalho, tem um sentido assim para mim maravilhoso, né? O que eu faço, eu sei que eu conseguiria fazer outra coisa. Então, para mim, eu senti muita falta da minha rotina de trabalho, né? E eu tenho que ficar o tempo todo em casa. Então, para mim, é como se fosse uma prisão domiciliar. Então, eu tive também que ressignificar esse local, sabe? Procurar prazeres dentro de casa, alternativas para não enlouquecer, literalmente. Então, eu chorava, ela me dizia assim, mas o que que tu tá pensando? Eu tenho a impressão que todo mundo está com a sua vida e a minha me foi roubada. E todo mundo tá indo pro serviço e voltando, fazendo suas coisas, e eu estou parada aqui. É como se a minha vida tivesse ficado em suspenso. E aí para mim era assim, quando é que eu vou fazer a minha reversão do intestino para eu poder voltar a ter minha vida novamente? Eu acho que a gente tem muito essa sensação também no pós-parto. Eu Isso. tive muito essa sensação no pós-parto. Porque no momento que minha filha nasceu, a minha vida mudou da água para o vinho. Completamente. A do meu marido continuou igual. A da minha mãe continuou igual.
todo mundo à minha volta, a vida estava exatamente igual. Eu tinha que levantar de madrugada para dar mamar, era fralda suja, era criança chorando, era não sei o quê. E aí eu pensava: "Meu Deus, quando que a minha vida vai voltar ao normal?". Eu acho que isso deve ser um problema não, né, mas uma questão muito das mulheres, porque a gente, quando passa por situações, a gente tem tudo muito estruturado. Quando qualquer coisa nos tira daquilo ali, a gente Isso, só pensa: "Como é que eu vou fazer para tentar voltar para aquilo lá?". E às novamente. vezes a vida não quer que a gente volte para aquilo lá, ela está querendo mostrar um outro caminho que às vezes a gente não quer aceitar, né. Uhum. Como no cabelo, tem que deixar cair, porque aquilo ali foi, ele Era precisa exatamente ir, assim que ela fazia. ele precisa ir para o novo chegar. Então é um pedaço que já foi, já deixa, vamos focar o que está vindo agora, vamos olhar. Ah, vai vir um cabelo ondulado, vai vir um cabelo escuro, vai vir um cabelo grisalho, o que está vindo? Vamos focar nesse aqui, o que foi, foi. Mas a gente tem muito, muito disso. Falando, eu peguei levando para o meu pós-parto, que a gente É, fica buscando quando que vai voltar a ser como era, exatamente. mas nunca mais volta. Nunca mais. Isso é gente, quando vocês estão falando assim, né, a gente cria toda uma estrutura, né, se Uhum. organiza. Aí eu fico me perguntando: "A gente cria essa estrutura para quem? Ou para Exatamente. quê?", né? Para quem ou para quê? Aí a gente pensa que tem tudo estruturado, mas a gente não tem, a gente pensa que tem. E aí a gente está numa rotina constante, né, numa correria constante. Uma coisa que você falou muito aqui para mim foi sobre o trabalho, né. Eu sou Uhum. apaixonada pelo trabalho, eu me vejo no trabalho, eu me reconheço no trabalho. E de repente vem a vida e te diz assim: "Olha, sua vida não é só trabalho", né, não Exatamente. é bem isso. Porque a gente vive no automático, Perfeito. sempre pensando, as satisfações que a gente tem que dar, o reconhecimento que a gente Uhum. quer receber, né, das pessoas, a imagem que a gente quer passar, Uhum. mas o que que é real de fato? Porque isso acaba vivendo no automático. O dia só Uhum. tem 24 horas, a gente nem dorme às vezes as 8 horas que a gente tem que dormir, né, e às vezes acorda cansado, multitarefa, está acostumado com aquilo. E nesse costume, muitas vezes a gente deixa de se perceber, a gente vai se distanciando da gente, né. Uhum. E de repente são essas paradas que te obrigam a te enxergar de novo, Uhum. a se descobrir de novo, porque a gente às vezes pensa, Ieda, que a gente sabe que a gente é, né, a gente cria uma imagem e vive em função dessa imagem, achando que está tudo bem. E tem a vida dizendo assim: "Não, olha, não é bem isso, de repente você é muito mais do que isso, não está nem percebendo". Uhum. E aí eu te pergunto, quem é Ieda além do trabalho, você já sabe? Ah, já. Eu, além do o trabalho, né, já descobri que é uma parte de mim e não é, Sim, né, nem importante. todo muito, porque é onde eu também me reconheço, porque o trabalho que eu faço impacta na vida de outras pessoas e isso para mim faz muito sentido, né. Mas eu sou uma mãe apaixonada, leoa, sou uma esposa também dedicada, sou uma esposa eu acho que uma boa esposa, não sou não, acho que eu sou, você. Tem Tenho uma mãe Ai dele, se ai disser que dele se não. disser que não é, querido, não faça isso. Tenho uma mãe, né, idosa, então estamos naquela fase de ajustes, porque ela no caso, ela é mais teimosa que qualquer criança na face da terra, e eles são o meu tesouro, né, esse pequeno núcleo é o meu tesouro, e aí eu tenho tias, por exemplo, que deslocaram das suas casas, tiraram as suas vidas para estar comigo na UTI, né. Eu tenho amigas que deixaram seus filhos pequenos com o marido, ou que deixaram as suas vidas para dormir comigo no hospital. A minha instrutora de pilates foi dormir comigo no final de semana. Olha. Então, isso se não for amor, eu não sei o que é, né. Então hoje, além do trabalho, eu sou uma pessoa muito, muito abençoada. Eu costumo dizer que eu sempre soube que eu era uma pessoa muito querida, mas depois disso eu tive a certeza que eu sou muito mais amada do que eu pensava, né. E isso me completa, né, estar com a minha família, com os meus amigos, estar junto, falar sobre alguns temas que eu gosto muito, eu trabalho na área de violência
doméstica, familiar contra a mulher. Então, assim, fazer algumas palestras, eu gosto muito. Falar sobre isso, eu gosto de gente. Então, assim, por De isso que meu aglomeiro. trabalho faz sentido. Então, assim, eu costumo dizer que eu passei um grande deserto, né? Mas uma amiga minha também me disse, sabe, postou, que o deserto não é lugar não é lugar de permanência, é É lugar de passagem. passagem, né? Então, eu passei por ele, graças a Deus, e estou aqui para contar, graças a Deus, contar a história, né? E sou, sim, uma nova Ieda, totalmente diferente, porque tudo isso que eu passei tem uma coisa muito em comum. Tudo isso que eu passei exigia de mim uma única coisa: paciência e respeitar o tempo. E eu, pessoa que é impaciente, assim, a gente não muito amiga, assim, Não sabe? era. Não éramos amigas, assim, a gente. Porque era tipo assim, pra ontem, agoniada, vamos embora fazer e tudo mais. Não que eu já seja pessoa super zen, não. Mas eu aprendi, eu tive que ser forçada a aprender a exercer a paciência. E também a soltar, porque eu não vou conseguir controlar. Então, assim, hoje eu realmente sou uma nova Ieda, né? E esse processo de aprender a ser mais paciente, inclusive comigo mesma, né, com as minhas limitações, com as minhas dores, né, foi muito Se vê humana, importante. né? Sim, Se sim, perceber humana. sim, né? Saber que posso errar, posso ir também um pouco mais devagar, e aí olhar para o meu corpo, saber que ele dá sinais, respeitar os sinais que o meu corpo está dando, e aí a gente conseguir conversar melhor e seguindo, mesmo que seja devagarinho, um pouquinho devagarinho, a gente vai chegar lá, né? O importante é que a gente conheça, me reconhecer. E eu tô gostando dessa nova Ieda, assim, dessa nova versão, sabe? Para além do cabelo, que é algo que tá ainda elaborando, se ele vai continuar cacheado, ondulado, se daqui a pouco ele vai Tá até sofrer com uma opção nova. de escolha agora. Eu tenho Olha opções de aí, escolha. olha aí. Eu Que tô antes, se amando até antes, até o penteado do cabelo tinha que ser exatamente do mesmo exatamente do lado. lado. Agora a gente já tá vendo todas as outras possibilidades. Isso agora eu sou a rainha, a louca da tiara, né? Não posso dar tiara porque eu tô comprando todos os modelos para poder combinar com os looks. Então, assim, vai ressignificando e aí eu tô gostando. Meu filho fala que eu tô muito bonitinha, tô muito engraçadinha, sabe? Eu falo, você é muito legal. Muito Fofinha. fofinha. A Vitória, quando eu falo pra ela que ela é pequenininha, ela diz que ela não é pequenininha, ela é fofinha. Oh, É meu uma Deus. mocinha fofinha. Pronto, eu Você tô está uma uma fofinha. mocinha fofinha também, Tiara. Isso. E também, não poderia dizer, né, deixar de agradecer Patrícia e toda a equipe, porque profissionais a gente vê muito no mercado, mas profissionais que acolham a gente. Porque em qualquer serviço que a gente vá procurar, se a gente não tiver um acolhimento necessário, a gente não volta mais. E assim, eu me sinto, inclusive eu estou brigando com ela porque eu já estou nas minhas sessões quinzenais, e eram 2 vezes por semana, e eu adorava, porque era meu spa. E aí o que acontece? Você se sente tão acolhida, tão aconchegada, sabe? Você se sente segura. E para mim, aquele processo, gente, eu estava com 7 dias de operada. Uhum. Então, eu estava extremamente vulnerável. Mas eu conseguia ir. E para mim era importante ir. E nunca foi um peso, e ao contrário, eu adoro ir para lá, né? Mas agora eu vou te contar uma estratégia que a gente usou. Porque no dia que tu chegaste, eu vi a situação, o cabelo tava caindo muito, Eu chorei né? horrores. Tava chorando horrores, que eu vi a tua vulnerabilidade. Quando eu cheguei para a equipe, eu chamei todo mundo e disse: Oz, o negócio é o seguinte, a gente está recebendo essa paciente. O cabelo dela não tá caindo, tá despencando. Eu não quero ninguém, absolutamente ninguém, fazendo cara de assustado, fazendo cara de medo, fazendo cara de nada, faz cara de paisagem. Se ela perguntar como é que tá, você diz: tá ótimo, tá melhorando, tá isso, tá aquilo. Gente, usem máscara, se vocês não conseguirem disfarçar, cara, usa máscara, mas não deixem transparecer para ela que vocês estão assustada com a quantidade de cabelo que tá caindo, porque vocês vão se assustar. E aí, no primeiro dia a menina que te atendeu, Flaiane. ela veio e disse: doutora,
Meu Deus, tá caindo. Não fala nada, 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 de nada. E aí Josi depois dizia assim, doutora, toda vez que eu vi o cabelo dela caindo, eu ia lavar o cabelo dela, aquele cabelo caindo, eu ficava orando na cabeça dela, pro cabelo dela parar de cair. Eu disse, isso ajuda também, tudo que Tudo vier que pra é para o somar bem ajuda. ajuda. Mas, por exemplo, naquele momento, né, quando elas fossem te atender, se elas olhassem assim, se tu já tava chorando, Eu ia continuar chorando. porque, assim, a tranquilidade que a gente precisa passar nesse momento de vulnerabilidade, não só na terapia capilar, na psicologia, precisa ser um posicionamento também acolhedor, porque senão a gente não consegue ajudar. Porque você só vai conseguir se abrir, só vai conseguir se soltar e entender o processo quando você tem essa confiança. E realmente, eu não percebi. Ninguém fez cara feia, ninguém me assustou, nem usaram massa no que eu preciso. Mas depois que eu tava com o cabelo firme na cabeça, que ele não se caiu mais, uma das terapeutas capilares me disse que ela, às vezes ela ia enxugar meu cabelo e quando ela estava enxugando, vinha um monte assim. Aí ela enrolava na toalha e jogava para que eu não percebesse. Então parece tão mínimo isso, mas isso tem um significado gigantesco no resultado final. E não só no resultado final, Patrícia, mas para a gente, quanto paciente, de saber, isso é de um cuidado e que nem todo mundo tem, sabe? Porque ela podia simplesmente lavar o cabelo ali, tá caindo, ok? Não, ainda permanece a queda, mas vai dar certo. Mas o cuidado para que eu não molhasse. Porque a gente, inclusive, fez no começo, eu com a Patrícia, ela pediu que era para eu banhar e eu recolher o cabelo para a gente poder fazer a comparação. Eu consegui fazer isso uma semana só. Aí isso começou a me gerar muita ansiedade. Eu acordava com o coração acelerado, porque eu sabia que estava caindo. Aí eu queria comparar o cabelo de hoje com o cabelo de ontem. Não era essa comparação, era com o primeiro que eu levei. Aí eu falei, eu não estou me sentindo bem fazendo isso. Então pode parar. Porque o que eu menos quero é que tu fique mais ansiosa. Isso. E uma outra frase que ela dava muito, a gente vai passar por isso juntas. Então, sabe quando tu diz assim, eu não tô sozinha? Porque às vezes você tem muita gente ao seu lado, mas você ainda se sente só, né? Que é aquela questão do luto, da dor, que é minha. Então, assim, por mais que alguém diga assim, vai passar, tá tudo bem. Mas tem hora que bate ali a tristeza e o luto e você tá sozinho, e você tem que passar por aquilo ali mesmo, não tem jeito, não tem como pular, igual o videogame, não tem como pular essa etapa. Você tem que viver a etapa para poder chegar na próxima etapa. E infelizmente, se tratando de cabelo, muita gente usa esses momentos de fragilidade como uma excelente oportunidade de venda. Porque, por exemplo, quando chega uma pessoa que está com o cabelo despencando, se eu disser, vai fazer 50 sessões, a pessoa está desesperada. Ela vai fazer. Tudo que eu falar, você precisa fazer, você vai fazer. E às vezes não é aquilo que a pessoa precisa. Aí a pessoa chega lá para fazer o tratamento, ela não tem o acolhimento que ela precisa. E se ela não tem esse acolhimento, o cabelo dela não para de cair. Porque tudo está interligado. E as pessoas não conseguem entender que o cabelo, ele faz parte do conjunto. Ele não é algo totalmente fora, né? E o emocional, por isso que naquela época de se tá te deixando mais ansiosa, para. Porque quanto mais ansiosa, mais esse cabelo vai cair. Então isso vai atrapalhar o processo. Então, deixa lá, não precisa juntar, deixa, respira e vem. Só lava o cabelo e não olha para trás. Deixa que alguém junta lá depois, porque isso impacta demais. E hoje em dia, a maioria das pessoas que eu recebo no consultório, que às vezes não tem assim, um problema biológico que está ocasionando a queda, muito é estresse, ansiedade, né? Se encaixar em padrões que hoje em dia são impostos. E aí, quando a pessoa não tem essa maturidade para conseguir transitar nisso, o cabelo é o primeiro que reflete. E não tem nem maturidade nem vontade, na verdade, né? Porque a gente vive no automático, porque o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo. Ele dá sinais. Agora, quem quer parar para ouvir?
A grande maioria não para ouvir, porque tá o quê? Da Cheio de correria. objetivos, tá cheio de pressa, né? Tá sempre no futuro, no futuro, no futuro. Ou a pessoa está no passado, dentro daquilo Uhum. que teve ou que Uhum. perdeu, ou está na frente. Então, a gente realmente tem muita dificuldade de viver o presente, de viver o aqui e agora, de se escutar. Eu sinto muito isso, porque se as pessoas tivessem essa disponibilidade, tem gente que acha que é perda de tempo. É perda de tempo, perda de tempo. Uma respiração, né? Uma respiração terapêutica é perda de tempo. Parar 5 minutos é perda de tempo. E o tempo está dizendo para você, olha, você está perdendo é tudo, né? Não é só o cabelo. E o diferencial da Patrícia é que realmente lá não olharam só para o seu cabelo, eles olharam Não. para a pessoa. De repente, a pessoa que você não estava nem conseguindo enxergar no momento, Exatamente. né? Mas eles conseguiram enxergar isso. E aí você disse até para a gente agora que eu não tinha outra escolha. Mas você consegue perceber que tudo que está acontecendo hoje com você, né? Essa melhora, também foi fruto das suas escolhas? É Ah, unicamente fruto das suas única, escolhas. não é? Sim, sim. Graças a Deus por escolhas maravilhosas. Mas sim, porque eu costumo dizer, e quem me conhece mais próximo, fala assim, que eu sou uma pessoa que eu amo viver assim, muito, muito, muito. E eu não pude entregar os pontos facilmente. Então, assim, tudo que estava ao meu alcance, com grandes ajudas de grandes anjos, você vai lá, dona Patrícia, a gente conseguiu, graças a Deus, responder a tempo. E assim, eu acho que também o que ajudou muito é porque eu fui logo bem no começo, né? Bem no ápice da queda. E fazendo um paralelo com o que eu trabalho, eu atendo muitas manifestações de violência, né? E a gente vê o tanto que isso também impacta na saúde emocional dessas mulheres, né? E o tanto que muitas das vezes também a gente percebe essa questão da autoimagem, né? Da questão da violência psicológica. Então, tanto que essas pessoas, o tanto que isso prejudica você de conseguir se enxergar e enxergar outras potencialidades em você, né? Quando você acaba tendo que se submeter a algum tipo de relacionamento abusivo e acaba tendo que pegar como verdade o discurso do outro para você, inteligente, né? Até você conseguir se libertar e conseguir perceber que você não é aquilo que estão dizendo de você, você é o que você é, né? O que você, com suas escolhas, né? Que às vezes podem ser certas ou não, que vão dar certo ou não, mas faz parte da vida e a gente vai aprendendo com cada uma delas. Então hoje eu sou feliz com as minhas escolhas. Estava falando dessa questão do momento, da respiração. Eu ia dizer assim, vai fazer meditação? Não vou. Odeio aquele negócio de não sei o quê, 3 segundos, que não sei o quê, daí eu passo logo mal. Bora esse música é muito lento para respirar, não, demora demais. É difícil de Respira respirar, mais né? rápido, É, respira é mais o rápido. básico, É fale o mais básico, mas não rápido, meu atrapalha. amigo. Fale mais rápido, era tipo isso. Mas, olha, aí eu penso dentro da minha casa, por exemplo, tem uma parte verde de grama, e assim, o tanto que pra mim é prazeroso pisar na grama no fim da tarde, por exemplo. Então, de manhã, quando eu ia pegar meu banho de sol, pisar nessa grama. Então, isso é me trazendo uma conexão muito maior, né? Meu filho, a gente tem os rituais de chegar pertinho e ficar fazendo um cafuné. Eu quando pegar um cafunézinho, fazer um cafuné nele, para mim é muito terapêutico. E hoje receber um cafuné dele também é muito terapêutico, ele sabe disso, né? Tá com meu esposo ali, por estar assistindo. Eu gosto muito de futebol, sou mãe de menino, obviamente, né? Então eu adoro futebol. Então a gente tá nós três ali assistindo um jogo de futebol. Esses prazeres que às vezes no automático a gente vai perdendo. Exato. Ou então uma coisa também que é muito interessante, o caminho até o serviço. Ele é um caminho que a gente faz todos os dias. Ele é um caminho automático. Mas você consegue perceber que essa paisagem ela vai mudando ao longo do tempo? E quando você passa a 100 por hora ou 80 por hora você não percebe? Então a gente começa a reduzir a velocidade para começar a olhar as pequenas mudanças no teu entorno. Então isso também vai fazendo muito sentido para mim. Ou quando o meu corpo começa a dizer assim, eu acho que está acelerando demais, aí eu vou no modo slow motion. Aí eu vou aqui, ok. Uma tarefa, terminei e vou para outra. Porque eu pegava uma, pegava outra. Bora que vai resolver. Então, já me deixava alerta o tempo todo. Ou então já acordava, pegava o celular. Hoje eu não faço isso. Porque se alguém morreu de madrugada, minha irmã,
o enterro vai ser no outro dia. Eu vou salvar o morto? Não vou salvar o morto, né? Então, o que eu faço hoje? Durmo plena, no celular silencioso. Quando eu acordo, não pego meu celular para olhar nada. Vou, levanto, faço alguma coisa, vou levar o filho para a escola. Quando eu tomo meu café, aí eu olho, porque aí se prateleiras caíram, o que aconteceu depois, aí eu vou ajudar. Porque eu não vou ver ninguém com fome, porque eu sou taurina e eu tenho fome. Então não vai Ai, não adiantar. fala isso. E o fome, eu consigo, com fome não funciona. Temos o mesmo signo. É Aí isso. a gente pode culpar o signo A nesse gente, pô, momento, assim, né? então É eu o acho. signo, é. Então, assim, depois, aí eu vejo, e aí aparece uma besteira. Gente, você faz uma diferença, porque se tu acorda no espanto do despertador, aí tu já entra no automático, pega o menino, dá o café do menino, leva o menino pro colégio, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, pega o celular, 500 demandas, eu digo, não, do serviço, quando a gente chegar lá, a gente resolve. Então, às vezes, as pequenas mudanças no nosso cotidiano fazem muita diferença para nossa saúde mental, a gente vai aprendendo. E é engraçado porque, assim, quem já faz terapia, isso é uma coisa, tem uma querida terapeuta, acho que falam todas as benditas sessões. Todas. Respira, deixa o celular. Não. Tem gente que fica no Ó, consultório abraçado com a bolsa. Você, dá licença, tá? Eu vou pegar sua bolsa, eu vou botar aqui do lado, ela não vai fugir. É desse jeito, né? As coisas não vão ser desse larga. jeito. Aí a vida vem e diz assim, não vai largar? Eu vou poder tu Vem aqui que largar. eu vou te ensinar, então. E Ieda, o que foi, quando a gente falou de largar, né? Diante de tudo que você falou, o que que você acha, assim, que realmente você mais largou? Você deixou de lado para construir essa nova Ieda, que você percebeu assim, não, deixei, consegui deixar. Não vou levar para a próxima fase. Ai, eu deixei um pouco de. Com algumas decepções da vida, eu deixei de esperar do outro, talvez, aquilo que eu faria no lugar dele. Então, assim, cada um oferece o que tem. Então, eu faço o que eu posso, eu e ele faria assim. Patrícia faz de outro jeito e tudo bem. Eu não vou querer que Patrícia faça isso do jeito que eu faço, que eu faria no lugar dela. Isso é uma coisa. Outra que eu tenho tentado e ainda não consegui 100%, porque pá, é processo, né, terapeuta? Então não é assim, processo. Tentado ir mais devagar, assim, sabe? Mais leve. E até tenho me achado até mais paciente, menos impaciente, mais tranquila, assim, para algumas pessoas. Meu Deus, é agora, vamos para resolver. Não, eu digo, meu Deus, é mesmo. Ah, o que vai ser feito? E esperar o outro pedir ajuda antes que eu diga assim, bota a mão aqui, amigo. Bora lá, nós dois. Resolver. Não. E às vezes a Vou pessoa botar a nem mochila aqui nas pede, minhas costas. né? Eu digo, Mais um peso pra eu E às carregar que não é vezes o teu. outro não quer, querida. Tu vai insistindo nisso. Então a gente vai então isso assim eu fui aprendendo. E aprendi também que eu posso ter todos os planos do mundo, mas se isso aqui der para ser assim, não vai ter. E isso me resta obedecer e seguir o fluxo. seguir o fluxo é difícil. Mas tem que ter pra onde? Com cabelo, sem cabelo, com pouco, com muito, a gente vai. Quando eu te conheci, Eda, a pessoa que nos apresentou disse assim, olha, ela é uma pessoa muito forte. Eu disse, tudo bem. Aí eu entendi. E eu fiquei procurando a pessoa que ela me descreveu, né? Porque, logicamente, você estava num outro momento. E aí, quando eu fui falar de você para Ana, eu disse assim, Ana, ela não é muito forte. Ela é muito forte. Aí eu, por quê? Aí eu dei um pouco do contexto, aí eu disse assim, cara, ela é muito forte. Ela é muito forte, porque para passar, assim, porque a gente olha hoje, a gente está em junho, né? Tem 8 meses. Sim. 8 meses não é nada. 7 meses. Para dar, É. assim, um 360 do jeito que você viu. Tá aqui hoje, plena, melhorada, na versão Plus Premium. Exatamente. É ter muita força. Muita. Ieda, não serve ou não, às vezes essa palavra ela é muito forte. Ela é assim, eu sou filha única, né? E aí, eu desde pequena, em casa,
eu amadureci muito cedo, tive que amadurecer muito cedo, tive que cuidar de uma casa, de uma família muito cedo, problemas internos familiares, do meu pai e da minha mãe. Então a vida me colocou para ser forte muito cedo, né? E durante muito tempo, e isso meu terapeuta também já me disse, esse modo Ieda resolve, né? Ele me caminhou comigo durante muito tempo. Até que chegou a pandemia, e aí, no meu caso, não era uma torneira, era uma caixa d'água, ela transbordou, né? Eu tive crise de ansiedade, tudo, procurei, né? Então, eu já fiz acompanhamento médico e faço terapia também por isso, porque eu tive que voltar para mim e começar a dar esses limites, porque pesa você ter que sustentar esse status de fortaleza. E chegou um momento que eu chegava a questionar durante esse processo, tu não falava assim, até muito forte, não sei o que, não sei o que, tu dizia assim, eu dizia assim, não, onde é que tá Mas a é fortaleza? justamente a força está em sim, eu sou forte, mas nesse momento eu preciso de ajuda. É isso para mim, isso é o ser forte. Mas isso foi aprendida até na Pois terapia, é, assim, porque assim, aprender que precisa de ajuda, né? Exatamente. E que isso é forte. quem Hoje tá eu nesse vejo assim. exatamente, porque É, quem tá sempre nesse modo de fazer, de ajudar de tudo, e a gente parar e dizer assim: "Não, agora eu preciso de ajuda", isso é uma força é, que a gente tem que achar de onde a gente nem imagina que existe. sim, sim. E isso é um significado de força, É. é carregar o mundo nas costas. exatamente. E aí eu aprendi a ser forte, a ser esse forte, né? De pedir ajuda, que eu preciso de ajuda. Eu costumo falar para todo mundo que eu morro assistida, quando eu morro só. Morro só do jeito que eu chamo todo mundo para passar perto de mim. Aqui. E em pedir e saber que tudo bem, e também assim, saber que às vezes não dá. Eu vou até aqui eu consigo ir. Eu conseguiria ir um pouquinho mais, mas se eu for um pouquinho mais, eu posso me prejudicar, então eu vou até aqui. E será que teria que ir um pouquinho Pois mais, é. né? Porque já está tão acostumada a ir além, Sim. né? E aí vem aquela cobrança que às vezes os pensamentos intrusivos eles aparecem e dizem assim, poxa, mas tu sabe que tu podia mais, tu sabe que tu podia ajudar fulano tal, fazer tal coisa. Aí fica aquela briguinha do diabinho e do anjinho aqui no teu ouvido, aí tu fala Posso, mas não quero. assim, querido, eu só vou até aqui, se você quiser, se você não quiser, eu não. Mas é isso. Mas o primeiro não, ele é muito difícil de dar. Muito difícil. De quando a gente vem de uma vida inteira de um padrão de sim, eu dou conta, sim, eu vou. Quando você diz o não, você fica se sentindo tão culpada, tu entende? Sim, Parece que tu é a demais. pior pessoa do mundo quando tu diz o não. Aí com o nosso automático, cara, é muito massa dizer não, né? Mas eu não sei o que é? Não. Você vai para tal lugar? Não, porque eu não quero, porque eu não me sinto bem. Então eu tô nessa fase agora sim, sabe? Acho que Deus balançou toda que a pessoa, porque eu tô nessa fase assim. Ai, tal lugar, tal, vamos. Tal lugar, não, não vamos. Eu tô falando, não, não vou. Por quê? Não, porque eu vou me sentir bem. Vou. Sim, isso é muito importante. A gente está chegando aqui nos momentos finais da nossa conversa, né? E E a gente fala, gente. a gente fala. Mulher sozinha já fala. Juntas, então. Ana, tem mais alguma coisa que Ieda, só para você finalizar, o que que você gostaria, que mensagem você pode deixar para as mulheres, assim? O que que você gostaria que elas pensassem a respeito de pessoas que já vivenciaram um trauma como você, né? Que mensagem você gostaria de passar para elas que a nesse gente momento? pode ver além do espelho? A Aí. gente, pronto, a gente pode ver além do espelho. Eu queria deixar uma mensagem de esperança, dizer que por mais difícil que o momento seja, né, que por mais difícil que a situação pareça, a gente realmente não está sozinho, né? Quem aí crê, tem suas crenças, né? Crê em Deus, né? Em alguma história divina. Além da espiritualidade, a gente tem, com certeza, uma rede de apoio. Gente, rede de apoio é fundamental. Você não consegue passar por nenhum problema sozinho. E aí eu acho que se você conseguir detectar seu problema ou está passando por um trauma, busque ajuda. Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário, é sinônimo de fortaleza. Porque é muito difícil a gente estar ferido, machucado, capenga.
achando que a gente não vai mais conseguir, nas últimas forças, dizer assim: "Me ajuda", mas esse "me ajuda", ele pode salvar a sua vida, então não perca a oportunidade, não deixe a oportunidade passar. E se agarre o melhor que você puder de profissionais, se não tiver, busque informações, entendeu? Mas não fique sozinho, não fique sozinho. É. Um relato lindo, Ieda, uma história Obrigada. fantástica, e com certeza a gente vai escrever os próximos capítulos dessa história juntas, né, Vamos, eu vamos, espero. vamos. E, a história da Ieda, às vezes você pode ter se identificado com ela, ou conhece alguma pessoa que pode estar passando por uma situação parecida, então encaminhe esse episódio para essa pessoa, e aqui a gente vai trazer, a cada 15 dias ou uma vez por mês, episódios, assim, de temas que abordem esses assuntos. A gente vai deixar aberto para perguntas, caso vocês tenham Sim. alguma pergunta ou sugestão, pode deixar nos comentários para a gente, e também seguir a gente nas nossas plataformas audiovisuais, YouTube e também no Instagram. A gente está lá, além do espelho, ponto podcast.